turma, eu sou a Larissa e hoje a gente vai falar sobre estudantes LGBTQIAPN+, sobre vivências escolares. O objetivo do nosso trabalho é investigar experiências de acolhimento, preconceito e pertencimento no ambiente escolar. Eu tenho 37 anos, eu acho que a fase mais difícil assim foi há mais ou menos uns 20 ou 22 anos atrás, quando iria começar o ensino médio, né? Mas o preconceito sempre existiu, desde da primeira série, quando eu já era uma criança gay. A minha postura já delicada, brincadeiras, e a amizade com as meninas. E foi isso. Eu sou gay, eu tenho 18 anos e eu terminei a escola em 2024. Será que você poderia nos falar um pouquinho sobre a sua trajetória escolar pra gente? Assim, a minha trajetória escolar foi bem tranquila no começo, assim, falando do fundamental. Eu sempre tive bastante amizades, assim, com as pessoas, só que por volta ali do 6º pro 7º ano, que é quando a gente começa a ter um pertencimento mais de si, eu percebi que eu era gay. Assim, eu sempre tive trejeitos, né, e tal, assim, os meninos sempre perceberam, só que isso para as meninas nunca foi um problema. Só que quando eu comecei a mais, tipo assim, demonstrar e ter o meu jeito, eu já comecei a ter uma exclusão em massa pelos meninos, assim, eu não tive mais amizade com meninos. E aí até chegou o momento que eu falei mesmo que eu era e eu fui totalmente excluída, assim, os meninos não queriam nem olhar na minha cara e, tipo, eu não era maltratado, sabe? Eles simplesmente me ignoravam, fingiam que eu não existia. Eu sempre tive amizades mais com meninas. A gente leva em consideração que acho que há 20 anos atrás eu estava na 7ª, 8ª série. E a gente está falando de outros tempos, né? Onde o preconceito era bem mais rígido em todas as questões. Onde existia aquela distinção, tipo, ai, não anda com ele por ele ser gay, os adjetivos viadinho, bichinha, boiola. E eu sempre fui uma criança gay. Eu nasci já tendo isso comigo, comportamento. Então o preconceito vinha, ainda mais por ser na zona leste de São Paulo, onde as pessoas são muito, até hoje, na minha opinião, na minha visão, são muito desinformadas de tudo. Então era bem presente no dia a dia, na escola. No intervalo sempre tinha aqueles bad boys que faziam piadinhas, que xingavam. Mas, além das agressões verbais, aconteceu de ter agressões físicas Já também? já aconteceu, tipo, empurrãozinho, Sim. alguma coisa assim, já teve. Assim, agressão física eu nunca recebi, ainda bem, né? Só que agressão verbal, assim, era bem frequente. Eu ouvia alguém falando, ai, viado, ai, não sei o quê. E quanto aos professores, como que era o posicionamento da escola referente ao bullying sofrido? Na verdade, não era um assunto que não se falava, né? Acontecia, mas muitas vezes eu nem levava isso adiante por talvez medo, receio, um preconceito até meu, porque eu ainda não era, eu era um adolescente, então não era assumido como gay, mesmo sabendo, então era um assunto que ninguém falava, então eu mesmo fui me assumir depois dos 18 anos. Escola? Nunca falei. Nunca achei que eu ia ser acolhido se eu falasse, porque como pros professores e pra gestão nunca foi uma questão, então, tipo assim, eu achava que eu ia falar e não ia acontecer nada. E você sente que esse bullying sofrido, esse preconceito que você sofreu dentro da escola, interferiu no seu ensino-aprendizagem durante os seus anos escolares? Na verdade, muitas coisas eu não gostava de fazer, né? Tipo, trabalho em grupo, dependendo de com quem fosse o grupo, eu não me sentia acolhido, porque pelo intervalo sofria bullying e na sala tinha que interagir, entendeu? Tecnicamente, eu acho que foi até bom, assim, porque as meninas sempre se destacam mais, né, nessa época da escola. Em trabalho em grupo e tal, a gente sempre conseguia se sair bem, mas, tipo assim, academicamente não me afetou em nada. Eu continuei sempre tendo o mesmo desempenho. E como isso afetou na sua relação com seus colegas dentro da sala de aula, assim? Como você sente que isso afetou? Dentro da sala de aula foi só em relação a isso mesmo. Antes, quando eu não demonstrava, eu tinha bastante amizade com todo mundo, assim, falava bem pouco com as meninas. Tinha bastante amizade com os meninos. E aí depois que eu comecei a demonstrar, eu fui praticamente chutado, assim, do
do núcleo dos meninos e comecei a andar mais com as meninas e etc, assim, comecei a ser ignorado por eles, mas só isso mesmo, assim. Eu tinha poucos colegas de sala e geralmente eram as meninas, né? Porque aí eu me sentia mais acolhido por elas, mas não é... E os meninos mesmo não queriam ter esse contato. E também pela minha opção sexual, eu sempre fui um menino mais... que não gostava dessa pegada de esporte, gostava mais de conversar, interagir, enquanto eles não, queriam mais, né, vandalizar, correr, quebrar, tudo. E psicologicamente, como que isso te afetou? Ou como isso te afeta até hoje? Me afetou porque, assim, ser ignorado é bem ruim, né? Então, tipo assim, às vezes as meninas estavam conversando com os meninos, aí eu chegava, porque eu conhecia todo mundo, aí, tipo assim, eu falava alguma coisa, eu não era respondido, ou eu falava alguma coisa, tipo assim, eu era ignorado mesmo, fingindo que eu não existia, assim, no ensino fundamental. Aconteceram experiências assim também no ensino médio, dos meninos ter um escudo, assim, sabe, contra mim mesmo, mas, assim, nada demais como foi no ensino fundamental. Eu hoje, isso que eu passei na escola serviu para eu me autoafirmar, e hoje na sociedade eu já não sofro mais, né? Por quê? Porque acho que peguei essa bagagem e fui usando a meu favor. Não, eu tenho que ter um posicionamento sobre a minha opção sexual, tenho que ter um respeito, tenho que me dar um respeito para que possa me respeitar, entende? Aí o que acontece? Hoje eu consigo caminhar por todas as áreas, com todo tipo de gente, hétero, bissexual, todo mundo, conversar e ser respeitado. Mas por quê? Porque eu não aceito mais passar por aquilo que eu passei na adolescência. Você teria algum conselho para os professores atualmente sobre a questão do acolhimento e pertencimento desses alunos? Assim, eu acho que em relação aos professores, de questão de acolhimento, é que você não tem que ficar perguntando para o aluno sobre a sexualidade dele, etc. Eu tive experiências de uma coordenadora achar que ela tinha que me chamar no feminino, tipo, de ela, dela, apenas por eu ser gay. Tipo assim... Então, eu acho que os professores não devem, tipo, perguntar sobre a sexualidade. O aluno, ele vai se sentir acolhido e ele vai falar sobre o que ele está sentindo. A partir do momento que ele fala, você pode se sentir à vontade de perguntar. É essa permissão do aluno antes de você querer fazer perguntas e acolher. Como a gente está ali para aprender, a gente vai, né, tava ali para aprender, eu acho que seria o respeito, né, a base de tudo. Então, independente de não querer abordar o assunto, o professor, a diretoria, o inspetor, olhar e perceber quando tiver algum sinalzinho de uma brincadeira, a mesma coisa em relação aos meninos com as meninas, né? É a mesma coisa, só que sempre os meninos não podiam brincar com as meninas, nem ofender as meninas, mas quando era em relação à homofobia, nem era tratado como homofobia, né, naquela época. Sim. Não era. Era Não se falava. Não se falava de homofobia. Então hoje, para essa geração, é muito mais fácil, porque já existe lei, né? Já se fala. Naquela época dos anos 2000, 2001, 2002, não se falava de beijo, não se andava de mão dadas na rua, raramente. Principalmente na Zona Leste, né? Onde sempre estudei na Zona Leste. Se fosse mais pro centro, alguma coisa assim, já era mais normalzinho. Entendi. E você teria algum conselho, alguma mensagem para a comunidade que você gostaria de passar para eles? Assim, eu queria dar o conselho de que a gente não precisa de ninguém. Então, eu acho que essas questões sociais não precisam ter tanta relevância emocionalmente pra gente. Mesmo a gente não estando preparado, tem uma importância, só que quando a gente cresce, a gente vê que não deveria ter tido tanta. Eu acho que tudo, igual eu falei, vai da gente, né? A gente se assumir, se aceitar, mas se dar o respeito para que a sociedade consiga enxergar o que nós somos e nos respeitar, né? Então, eu sou gay, me respeite, minha opção sexual é minha, não é sua. Você não tem o direito de concordar ou discordar, e sim respeitar. Muito obrigada. Ai, entendi. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. E é isso, pessoal. Muito obrigada.